Olá, gente, professor Marcos Domingues, professor de arte, e a gente está com o projeto Estuda Aí, do Governo do Estado do Maranhão, da Secretaria de Educação, quase não sai. Aqui na plataforma Gonçalves Dias a gente está trazendo muita novidade para vocês, não sai daí. Aliás, acompanha não só aqui, mas também as outras aulas. A gente vai falar sobre gêneros teatrais. O termo gêneros teatrais, apesar de eu ser de teatro, não é o mais utilizável, mas a gente vai utilizar para facilitar esse processo de compreensão. Você tem escolas teatrais, escolas dramáticas, variações teatrais, entre outras coisas. Mas entender o conceito do gênero teatral é sempre uma definição meio questionável. Então, isso vai facilitar para a gente poder fazer a compreensão do teatro em si. Eu trabalho com teatro, sou professor, arte educador, diretor teatral, produtor cultural, e a gente tem variações do teatro que a gente pode caracterizar como um pensamento mais clássico, ou um teatro mais realista, ou um teatro mais contemporâneo, um teatro mais pós-dramático, mais metafórico, com mais liberdade. Bom, para a gente conhecer os gêneros teatrais, a gente tem que voltar à base das primeiras formas conhecidas, que foram as formas teatrais gregas, né? Essas duas máscaras que vocês já viram, inclusive, já devem ter olhado, que significam, alegoricamente, a tragédia, nesse caso, a comédia e a tragédia, está na ordem aqui. Essas máscaras indicavam alegria, tristeza, os atores gregos trabalhavam para saber o que eles estavam apresentando para a plateia, né? Se era uma comédia ou se era uma tragédia. Aqui é uma obra da minha companhia de teatro, que inclusive eu estou usando a camisa coincidentemente hoje, chamado Grupo Teatral Improviso. A gente fez um espetáculo chamado Escrevivência, baseado nos contos de uma escritora chamada Conceição Evaristo. E a gente trabalha muito com o conceito de como ela define isso. Não é tragédia, não é comédia, mas é uma narrativa bem diferenciada e contemporânea. Uma visão contemporânea. Quando a gente fala desse gênero, a gente volta no passado, um dos também conhecidos é o alto. Espera aí, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. Pois é, Alto da Compadecida, Alto de Natal. O alto e as paixões eram formas de você representar paixão, né? Nascimento, morte e ressurreição de Cristo, certo? Alto, nascimento, surgimento, por isso que chama o Alto da Compadecida. O alto é um subgênero da literatura dramática. Professor, o que é literatura dramática? Drama, a palavra em si, no teatro, significa história. Então, quando você faz drama, não é só porque você é exagerado emocionalmente. Ah, ele é dramático, ela é dramática. Não, não é só isso. Por quê? Porque essa forma que você compara seria mais ou menos o gênero teatral, ou seja, o gênero dramático, do século XVIII, XIX, onde começa a dar um exagero. Ah, professor, tem novelas desse tipo que trabalham nisso. Falar dorama, falei, tô leve. Os doramas trabalham muito com essa questão do gênero exagerado, dramático, as cargas emocionais, as novelas mexicanas, mas isso é uma outra linguagem, está falando de teatro. E o alto é um subgênero da literatura dramática que surge mais ou menos na Idade Média. E uma das figuras mais importantes é um autor chamado Gil Vicente, né, que ele questionava muito a postura da igreja daquele período, e aí ele ironiza, debocha, entre outras coisas. O alto, ele vem ser uma forma de ironizar e que tem um tom religioso, mas também crítico. O Alto da Barca do Inferno, um dos textos mais conhecidos de Gil Vicente, onde ele coloca duas figuras importantes, que são o anjo e o diabo, e quem vai ser julgado que vai para a barca do anjo vai para o céu. Quem vai ser julgado que vai para a barca do inferno vai com o diabo. Então, o Alto da Barca do Inferno, né, já foi representado dezenas, milhares de vezes, cada um com uma visão diferente, e tem um tom, pode não parecer para vocês, mas tem um tom irônico e de comédia, né? Na Grécia a gente tem a tragédia e a comédia. Na Idade Média a gente tem o alto e as paixões que narram o nascimento e morte e ressurreição de Cristo, perdão. A farsa é um gênero medieval também, onde você tem o exagero, o burlesco, a piada, o deboche, a ironia. Se a gente fosse falar a quantidade de pessoas que faz isso, por exemplo, na internet, o termo cai perfeito. Por exemplo, ele é um farsante. Pois é, o farsante seria um ator que imita, que debocha, que ironiza e conta histórias que não são completamente verdadeiras, são situações extremamente caricatas. Ela não pretende questionar o valor, mas ela usa uma crítica e a ironia para debochar de situações sociais, entre outras coisas.
A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente também, né? A Farsa de Inês Pereira é baseada em alguma situação, ou como a gente poderia chamar hoje de um caos. Todo mundo tem uma história para contar. Quando você vai contar, você já vai aumentando os pontos. É uma farsa, não tem para onde você correr. Certo? Passa a beber. Vamos lá. Comédia. A comédia, ela tem a função de causar o riso. Certo? A ideia da comédia que surge na Grécia, depois da tragédia, ela é ironia, ela é deboche, ela é sátira, ela é crítica, mas não é todo mundo que aceita também, certo? Há um exagero, o comportamento sempre trabalha com a ideia de você causar o riso, só tem um detalhe. Para causar o riso numa plateia, alguém tem que ser criticado. Aí, meu amigo, nem todo mundo gosta da situação. A origem da comédia grega, no caso, ou a comódia, né, seria na Grécia Antiga. A comédia vem depois da cena trágica. A comédia, ela trabalha com relações sociais, ela brinca com a crítica, e você tem várias figuras ao longo da história que trabalharam com comédia. Aristófanes, que é grego, Menandro é grego, Molière é francês, Plauto é romano, Terêncio é romano, Ariano Suassuna é brasileiro, Arthur Azevedo é maranhense e William Shakespeare também trabalhou com comédias. Bem aqui, né, uma montagem da nossa companhia de uma obra de Arthur Azevedo chamada Entre a Missa e o Almoço, onde os atores trocam de gêneros e brincam nessa questão, não só da troca de gêneros do personagem para o ator, mas como a gente caracteriza essa piada que o Arthur Azevedo contava, por exemplo, né, com bastante ironia no século XIX. A tragédia clássica, ela também é grega, né? Toda tragédia tem que ter morte. Lamentavelmente, as pessoas adoram isso. Acho estranho, né? Mas faz parte. É um processo já desde os primórdios do teatro, onde ele ganha forma na Grécia. A tragédia clássica, ela trabalha com o herói que tem que sofrer, a morte de alguém para que você possa se sensibilizar. É interessante que o cinema contemporâneo, ele assume essa situação. Aí vai ser um filme, a pessoa não morreu, o filme não tem graça. Para que você tenha essa sensação de catarse. O que é catarse, professor? Eu tenho que sofrer. Se eu não sofrer, não é bom. Né? Então, você tem todo um processo na Grécia que vai ganhando nas figuras de 3 autores em particular. Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Esses 3 autores, eles contam as histórias mais trágicas possíveis e a gente se apaixona por elas. Né? Por exemplo, Édipo Rei, de Sófocles, o menino já nasce amaldiçoado. A maldição dele, casar com a própria mãe e matar o pai. Pois é, acontece isso. Pô, professor, é exatamente isso. Uma das tragédias clássicas mais conhecidas da Grécia Antiga é Medeia, onde ela tem que fazer escolhas absolutamente dolorosas. Ela mata os filhos, ela mesma, ela permite que os filhos morram, né, sofrendo. Que situação, que escolha. Por isso é que é chamada de tragédia. Né? E as clássicas são gregas. Gêneros teatrais com variações. O drama. O drama, na verdade, ele é a história em si. Mas quando você diz que uma peça é dramática, ou que ela tem esse termo, ela pode também estar associada a um tema mais triste, mais intrínseco a um sentimento de peso, entre outras coisas. Ou seja, eu vou acentuar essa tragédia. Melodrama é outra situação, é quando você tem essa carga emocional, que já é grande, associada à música. Então, sabe aquela cena onde você tem alguém que está sofrendo, que tem uma música de fundo? Aquilo ali não é aleatório, não. Aquilo ali tem uma motivação para aumentar essa carga emocional. Se o drama já é emocional e a encenação dramática é mais emocional ainda, porque ela vai ganhando esse formato no século XVIII, XIX, no melodrama piora a situação porque a música aumenta essa carga emocional. Aqui o melodrama da meia-noite, onde a música reforça isso. Por isso que é chamado de melodia, e drama de história, certo? Mímica. A mímica é uma encenação, é uma prática, uma técnica, onde você conta a história, brinca com a palhaçaria através do gesto do corpo, sem necessariamente a presença de palavras. O monólogo, por sua vez, é quando você tem um ator, que pode ser numa peça inteira, ou só em um trecho, onde ele fala um trecho, algum tipo de estrutura da peça, onde tem uma carga emocional muito grande, que pode também ser alegre, triste, entre outras coisas. Aqui, por exemplo, né, um estereótipo dos mímicos, uma caracterização comum, isso surgiu do bobo da corte, que é o princípio da palhaçaria medieval, e vai ganhando forma na comédia dell'arte, entre outros. Ok? Eu estou colocando o geralzão para a gente entender que existem variações do teatro. O teatro precisa de 3 elementos: o ator,
né? O que conta a história, que narra a ação, o texto, a ação em si, a história que é narrada, e o público, a plateia, que assiste essa ação, que percebe a situação. Bom, o drama, a ópera, né? Um aluno meu fez uma definição interessante. Professor, ópera não é aquilo que o pessoal fica gritando? Eu disse, não, não é, eles não estão gritando, eles têm uma técnica vocal para contar a história. Como assim contar a história? A ópera é uma história cantada. Ela é cantada em italiano. Eu não falo italiano, então não vou entender. Mas se tivesse uma legenda, e eu já fiz essa experiência, coloquei uma ópera para um grupo de alunos do ensino médio assistir e coloquei a legenda. No início foi uma resistência, porque você conta, vê a história, ouve a história, presta atenção na história, está cantada. E quando ela é encenada, depois que você vai se envolvendo com a história, uma ópera normalmente ela é trágica. Existem óperas alegres, mas é chamada de ópera bufa. Mas a ópera tem que ter um tom trágico, caso contrário não faz sentido. Para o conceito, no caso. Estrenada com música, cenografia, iluminação, figurinos, atuação. A letra da ópera é chamada de libreto, né? E é cantada no lugar de falar. Então eu vou cantar uma história. No cinema, você pode chamar de musical também. A ópera contemporânea pode ser uma variação contemporânea do... Perdão, o musical pode ser uma variação contemporânea da ópera. Na ópera, existem técnicas muito refinadas que você vai classificando por timbres vocais. O baixo barítono, o tenor e contratenor. Geralmente são vozes mais graves, masculinas. Não estou dizendo que uma mulher não pode alcançar, mas são aquelas que a gente chama de vozes mais grossas. E as vozes mais finas, ou vozes mais agudas, ou vozes mais altas seriam contralto, mezzo-soprano e soprano. Mulheres ou homens, dependendo da técnica vocal, são raros os casos. Raros não, são poucos casos, mas eles podem chegar a essa técnica vocal específica. Deixar claro que como a gente não entende, a gente julga. Então faça o seguinte, não julguem, pesquise e entenda, certo? Vamos lá? Uma amostra da ópera Aida, de Verdi, né, da pós-guerra, e no Teatro Municipal de São Paulo, e a ópera é uma coisa fabulosa. Uma quantidade de gente envolvida, cenários fantásticos, figurinos riquíssimos e muita gente com uma técnica vocal. E quando você sabe o sentido do que está sendo representado ali, é emocionante. Eu vou ser bem sincero para vocês. Exercitando, vamos lá, no nosso primeiro exercício, nossa primeira questão, para a gente poder ter uma noção. A peça de nome Prometeu Acorrentado, o Portador do Fogo, fala sobre o herói que desafia os deuses, rouba o fogo divino para o benefício da humanidade. E mesmo assim, esse herói foi castigado e foi escrito por Ésquilo. Eu já vi esse nome, professor. Podemos afirmar que trata-se de uma peça de qual gênero? Prometeu, ele é acorrentado a uma pedra e todos os dias, em função desse castigo que ele está sofrendo, né, um abutre, uma águia vem e arranca um pedaço do fígado dele numa tristeza, numa dor gigante. Bom, eu já dei a ideia. É uma peça infantil? É teatro das sombras? É uma peça de tragédia grega? É uma peça de comédia grega ou é teatro de animação? Os que eu ainda não conheço, que no caso vocês, né, que ainda não sabem, mas a gente vai falar, passa a beber, né, a gente vai falar sobre. É lógico que a gente está falando de tragédias gregas e todo mundo adora histórias trágicas, é incrível, alguns de vocês até registram, não façam isso, mas as pessoas gostam. Se não tiver alguém que morra, se não tiver alguém que sofra na história, não foi legal. Por quê? Porque você está tão viciado nessa situação de tragédias que é interessante como a gente vê isso. Bom, eu coloquei aqui, não é um gênero teatral, né, mas é uma variação da forma de se utilizar o palco do teatro com uma vertente que tem ganhado muito espaço, o stand-up comedy. Ela nasce na Inglaterra, né, que indica um humor executado por apenas um comediante e não é considerado um gênero, mas a gente não pode deixar de falar como o stand-up ele ganhou o mundo, inclusive aqui no Maranhão. Né, eu tenho amigos que fazem stand-up que são maravilhosos, certo? O stand-up é teatro? Tecnicamente não. O stand-up é um gênero? Não. Mas é uma variação que tem ganhado espaço e a gente tem que ter noção de que ela existe. Ok? Teatro infantil. Particularmente, eu trabalho com teatro infantil e eu acho um dos mais difíceis. Há uma leve subvalorização quando você acha que a criança é um público que não entende. Ela é um público que vê diferente. Inclusive, é o público mais exigente. Porque se você não consegue fazer uma apresentação para a criança está envolvida na história, bem ali, meu amigo, teu trabalho foi por água abaixo. O teatro infantil, ele trabalha basicamente na questão da educação, da pedagogia, mas principalmente diversão, aprender divertindo-se.
e se estimula na criança a socialização, criatividade, a coordenação motora, memorização, vocabulário, entre outras experiências culturais que são extremamente importantes para a formação dessa criança. Então, quem tiver filhos ou irmãos ou primos, leve para assistir o espetáculo infantil, vale muito a pena. Aqui, uma apresentação nossa, lógico, eu vou puxar a sardinha do Mágico de Oz. Ó, gente, esse aqui é o espetáculo da minha companhia. Né? É feita com o Grupo Teatral Improviso, a gente apresentou durante anos e estamos tentando remontar a versão do Mágico de Oz. Bem fácil e acessível. Vale muito a pena. Fantoches, teatro de animação, teatro de bonecos, teatro de manipulação. Aqui no Maranhão, perdão, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, a gente tem um patrimônio cultural, imaterial, perdão, brasileiro, que é os mamulengos, que são os bonecos de manipulação que usa só a mão, por isso chamado mamulengo. O teatro de manipulação ele vai mais além disso, pode ser aquele dos fios, podem ser os bonecos de Olinda, podem ser outros bonecos com 3, 4 manipuladores. O teatro de manipulação podem ser bonecos, mas podem ser objetos, onde você vai contar histórias que parecem infantis, porque a gente imagina que são figuras lúdicas que são só para crianças. Não, na verdade você tem espetáculos de manipulação com fantoches, entre outras coisas, para adultos, certo? Teatro de rua. Gente, quando o artista vai para a rua, por favor, não julguem, ele não é vagabundo, ele tem uma outra maneira, e se a gente pesquisar historicamente, as primeiras manifestações são feitas na rua. Por quê? Porque é para lá que a gente leva a arte para o povo. E o teatro de rua, ele ganhou espaço, por quê? Porque ele hoje é uma forma extremamente democrática de levar o teatro ao povo. Né? Existem grupos especializados só no Brasil e no mundo inteiro. Existem festivais, espetáculos teatrais de rua. Né? Pensem sobre isso, por quê? Porque você tem um processo de democratização. Bem aqui, marionetistas manipulando bonecos durante o espetáculo, é maravilhoso. Eu já assisti espetáculos de manipulação, de teatro de manipulação, que são de marionetes, de fantoches, entre outras coisas, que são absolutamente fantásticos. Né? E não é só para criança, deixar claro isso. Aqui, o grupo teatral Parlendas, que é um dos mais conhecidos no Brasil, que faz apresentações somente em ruas. Ele, às vezes, ocupa espaço de teatro italiano, teatros fechados, mas eles trabalham com a recuperação oral em espetáculos para a rua, na rua, com plateia itinerante, inclusive. É maravilhoso, vale muito a pena. Teatro das Sombras, esse aqui é secular, né? Sabe aquela situação, dá um zoom na gente aí para mostrar quem aqui em São Luís, faltou luz, aí a pessoa, voltou luz, aí quando tá, eu fazia muito isso quando era criança, tem muita gente que faz, né? Pegou a vela, a primeira coisa que você faz a sombrinha com as asas para projetar, ponto. Isso é o Teatro das Sombras. Já fez isso, já, Fran? Todo mundo já fez isso. É muito antigo, é na China, onde você tem uma luz, normalmente um tecido, e aí entre a luz e o tecido você coloca alguma coisa, algum desenho, e ele vai sendo projetado. Você cria essa estrutura com feixe de luz. Isso data da China do ano 121, olha o tempo, né? Que consistia na manipulação de bonecos de varas entre uma luz e uma tela. Pode ser um lençol. Experimente para fazer isso em casa à noite com lanternas, inclusive com a lanterninha do seu aparelho celular, né, com criança. É mágico. E aí o Teatro das Sombras, ele ainda é uma manifestação teatral que resiste até os dias de hoje e continua mais fabuloso ainda. Essas manifestações, por exemplo, do Wayang Kulit, né, de Bali, na Indonésia. Olha que delicadeza de contação cênica nesse material. É um negócio fabuloso. E o Teatro das Sombras é encantador. Não achem que é só para criança de jeito nenhum, sobre hipótese alguma. Exercitando. Vamos falar um pouquinho para a gente ter noção de se a gente está prestando atenção ou não. Segunda questão. É considerado um subgênero da literatura. Tem sua origem na Idade Média, na Espanha, por volta do século XII. Em Portugal, no século XVI, Gil Vicente é a grande expressão desse gênero dramático. Estamos falando de qual gênero teatral? Letra A, autos medievais. Letra B, musicais modernos. Letra C, espetáculos infantis de animação. Letra D, tragédias gregas. Letra E, melodramas. A gente já tem noção de quase todos eles, então a gente está falando de autos medievais, ou seja, onde eu vou contar a história de uma forma mais crítica, com um tom de ironia sobre as relações medievais
cristãs e que ainda se estende até hoje, né? A gente está em períodos onde você assiste ainda espetáculo de altos e paixões, entre outras coisas. Musicais. Bom, o musical contemporâneo, ele combina música, canções, dança, diálogos falados. Essa música, ela se apresenta da forma mais excelente na apresentação. É um neto da ópera, sim, pode-se dizer que sim. Só que o musical ganha outros ares, ainda mais com os aparatos tecnológicos que nós temos hoje. A música, a dança, a representação e essa performance são utilizados para contar a história da peça, que pode intercalar com falas, ou a peça pode ser completamente cantada. O musical é um gênero no Brasil que tem crescido muito e tem agradado muita gente. Aqui, do meu falecido amigo Josué da Luz, a família Adams, da Casa Virtude Artes, né? Maravilhoso espetáculo. Teatro Lambe-Lambe, estamos chegando nas últimas. O Teatro Lambe-Lambe, ele é uma manifestação que foi deixada de lado durante um certo tempo. É uma caixa, né, pequena, onde as pessoas assistem, uma pessoa por vez, ele é em tamanho menor, o espaço cênico é o mínimo possível, e essa caixa preta com reduções, com dimensões reduzidas, ela é feita para contar histórias teatrais curtas. E é bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês, é teatro em miniatura. Olha só. Visualmente a gente entende, né? Ele está comemorando 30 anos em Salvador, mas não é o único. A gente tem manifestações aqui em São Luís, Teatro Lambe-Lambe, poucos artistas trabalham com isso, mas o teatro conta a história dentro da caixa. E é cativante. Pois é, gente, muito bom. Experimenta. Teatro épico. O que é o teatro épico? Ele é como se fosse uma atualização de uma história que você já ouviu. Exemplo, vou pegar uma história clássica de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Então eu vou pegar essa história e atualizar de forma mais pontual possível e organicamente contemporânea. Então eu vou trabalhar o conceito de Bertolt Brecht, que é o teatro épico, onde você tem o distanciamento do personagem, o objetivo é a plateia entender a mensagem e sofrer pouco com a história, né? O Brecht, ele conta essa visão e diz que o teatro épico é para você questionar, discutir, né? E aí você pode colocar uma série de recursos. O circo, ele é uma forma de manifestação teatral. As apresentações não são necessariamente faladas, mas o circo, ele é uma das formas mais antigas, mais clássicas de gênero teatral. Professor Marco, eu vou ficar com o circo aqui, professor Marcos Dominici, professor de arte, projeto Estuda Aí, do Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. A gente está esperando vocês. Tem mais vídeo aí. Um abraço, gente. Fui!